Está no artigo 5º da Constituição Federal. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O dispositivo foi criado para evitar prejuízos e constrangimentos desnecessários ao cidadão. Eu converso sobre esse assunto agora pela plataforma Zoom com o desembargador José Laurindo de Souza Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigada pela participação aqui no artigo 5º. Doutor José Laurindo, começa explicando para a gente o que é uma pessoa civilmente identificada. Bom, a pessoa civilmente identificada é aquela que se apresenta, né, que se identifica com qualquer documento ou registro de natureza civil, como, por exemplo, carteira de identidade, passaporte ou qualquer outro documento público, né, capaz de fornecer essa identificação, de identificar o indivíduo, o sujeito. Agora, atualmente, vários dos documentos já são aí digitais, como é o caso da carteira de motorista, por exemplo. Se a pessoa tiver só com ela ali no celular e acabou a bateria, como que fica, doutor José Laurindo? Que problema, né? Esse é um problema muito grave. Ela, na verdade, ela deverá mostrar qualquer outro documento, né, de natureza civil, como eu disse, capaz de proceder a essa identificação. Por isso que eu ressalto sempre que é sempre importante que a pessoa leve consigo, porte documentos impressos, né, para evitar que esse tipo de situação ocorra. Tanto para fins criminais, digo, quanto para quaisquer outros fins que a identificação civil seja necessária. Melhor prevenir, né? Doutor José Laurindo, em que tipo de situação essa identificação criminal pode ser feita? Bom, a identificação criminal é um processo de obtenção de informações do indivíduo, do sujeito, né, para fins criminais. Ela pode ser feita durante a investigação, né, quando, por exemplo, existirem rasuras nos documentos, indícios de falsificação, por exemplo, né? Nesses casos, será feita a identificação das digitais e fotografia do indivíduo, né? Existe também a hipótese de identificação criminal, como já foi dito, pela coleta de material genético, que é o DNA. Né? Doutor José Laurindo, e o que pode ser considerada uma situação vexatória ou constrangedora? Bom, a lei, ela diz que a autoridade policial, ela deverá adotar todas as providências aí para evitar esse constrangimento do identificado, né? Essa é uma norma estabelecida pela Lei 12.037 de 2009. Sempre que houver ofensa ou contrariedade aos direitos fundamentais, né, ela poderá se tornar constrangedora ou vexatória. Nesse sentido, qualquer procedimento que seja realizado mediante coação moral ou física, ou que venha a violar as previsões legais, né, elas se tornam vexatórias e ilegais. Então, para que isso não se estenda, né, essa situação, não se prolongue, é sempre importante que a pessoa busque contato, então, imediato e orientação de um advogado de preferência criminalista. E tem casos em que a identificação não é feita com cuidado. Isso pode causar vários problemas. Vamos ver uma situação que aconteceu em Santa Catarina. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a condenação do Estado ao pagamento de R$10 mil de indenização por danos morais a um homem que foi preso por engano no lugar do irmão. O responsável pelo delito de furto qualificado deu o nome do irmão à polícia e as autoridades não checaram a identidade do homem. Resultado, ele ficou preso indevidamente durante 5 dias. O verdadeiro réu reconheceu que se passou pelo irmão, pois ficou com medo de já existir um mandado de prisão aberto contra ele e garantiu que o irmão era inocente das acusações a que respondia no processo. Doutor José Laurindo, quais são as consequências aí de um dano como esse provocado ao cidadão que ele foi preso injustamente no lugar do outro? Puxa, esse dano, o dano que uma pessoa sofre, né,
ser submetida ao sistema prisional, nesses casos aí, inclusive, de forma injusta, né, um erro judiciário, né, é imensurável, né? Eu diria que talvez fosse a violação de maior intensidade, né? Então, existem situações em que o sujeito fica preso, né, se verifica por anos, em razão também de prisões cautelares ou até em casos mais extremos por equívoco mesmo das autoridades na identificação, né, como é o caso mencionado, né. A liberdade do sujeito é uma garantia do indivíduo, do cidadão, é uma garantia constitucional. E por isso que a prisão deve ser considerada sempre a última razão de ser, né? É por isso também que devem ser tomadas todas as medidas, né, para que não ocorra esse tipo de erro que a gente tem visto com uma certa frequência aí, infelizmente. Desembargador, qual é o órgão que cuida do sistema de criminalística e de identificação no país? Bom, nós temos aqui no área do Estado, é o Instituto de Identificação aqui no Paraná, né? Nos casos de identificação criminal do civilmente identificado, a lei anticrime autorizou a criação de um banco nacional multibiométrico e de impressões digitais. Que tem exatamente como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e até mesmo, quando possível, de íris, da face, da voz, né? E hoje nós temos alguns sistemas aí, uma tecnologia de reconhecimento pela face, que está sendo desenvolvido, estão sendo desenvolvidos vários projetos. Mas no caso de identificação criminal do sujeito condenado, né, obtida pela coleta de material genético, a gestão de dados é feita pelo Banco Nacional de Perfis Genéticos, e a rede, existe uma rede integrada de bancos de perfis genéticos e é um órgão integrante daí do Ministério da Justiça. Então, essa é o establishment da identificação. E a gente pode dizer que o Brasil está avançado quando se trata de identificação criminal, porque o senhor citou aí técnicas bem típicas de filmes, vamos dizer assim, né? A tecnologia hoje se encontra difusa, né? Os Estados Unidos e outros países da Europa já utilizam esse sistema há muito tempo, né? Que a gente verifica que o perfil genético tem trazido vários benefícios, em virtude do fato de que várias pessoas inocentes que cumpriam penas em presídios foram considerados inocentes exatamente em virtude da identificação do perfil genético, né? Então foi possível a absolvição desses elementos. E apesar da garantia constitucional da não autoincriminação prevista no artigo 5º da Constituição Federal, a legislação brasileira admite, como a gente falou aqui, a coleta de material genético como forma de identificação criminal. O procedimento é permitido tanto na fase de investigação quanto após condenações por crimes dolosos com grave violência ou hediondos. Doutor José Laurindo, em algum caso isso pode caracterizar aí uma violação da intimidade do cidadão ou de dizer que ele, por exemplo, está produzindo provas contra si mesmo? Esse é o grande debate, né? É interessante que esse debate no Brasil, nos outros países o debate foi menos intenso e foi facilmente resolvido. Mas aqui no Brasil, as discussões de constitucionalidade, ela se estendem em vários contextos, né? A gente verifica que a importância da coleta do material genético, ela é muito importante, né? Porque ela reside no fato de que a partir da coleta é que serão obtidos dados confiáveis, né, seguros, acerca das características de um provável infrator, né, o que pode auxiliar sobremaneira na elucidação de um crime, da autoria, da materialidade, né? E como eu já disse, isso em vários lugares, em vários países, né, serviram para que inocentes fossem soltos, porque considerados inocentes após
a realização desses exames, né? Sem dúvidas que o caráter obrigatório nessa extração desse material genético é algo que gera várias discussões, inúmeros debates, né? Não só no campo doutrinário, também jurisprudencial, né, no Brasil. Essa questão, inclusive, é objeto de um debate no Supremo Tribunal Federal, né, no âmbito do recurso extraordinário 937 e 837, que tem repercussão geral reconhecida, e ainda pendente de julgamento, e que versa sobre exatamente essa questão, sobre a constitucionalidade da submissão do condenado, né, na extração compulsória do material genético, uma vez que poderia afrontar, então, o princípio da autoincriminação. Mas, por outro lado, existe um entendimento, né, a quem defenda isso com grande autoridade, esse argumento de que, seguindo uma analogia aí feita pela súmula 522, se não me engano, do STF, que diz que analisa essa questão, né, afirmando que a conduta de se atribuir-se falsa identidade perante a autoridade, essa súmula estabelece isso, policial, é atípica, ou seja, configura uma desconformidade legal, ainda que em situação de alegada autodefesa, né? Então, assim, o direito do réu de não se autoincriminar não lhe daria o direito de não se identificar. E igualmente, não lhe daria o direito de recusar esse fornecimento desse material genético, né? Quando exatamente é previsto em lei. Então, me parece que seja essa a questão. E a nossa produção recebeu mais uma pergunta. Vamos ver? No caso de uma pessoa que foi inocentada, ela pode pedir a retirada de sua foto e do perfil genético do processo e dos órgãos públicos? Tem como apagar a sua ficha suja? Desembargador, nesse caso, a pessoa fica ali com esses registros ou tem como voltar a ter, vamos dizer assim, uma ficha limpa? A lei, inclusive, é expressa nesse sentido, né? Ela menciona, no caso de não oferecimento de denúncia, ou até mesmo nos casos de rejeição, ou até mesmo de absolvição, né? É facultado, então, ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo, né, do inquérito, até mesmo o trânsito em julgado da sentença absolutória, requerer essa retirada dessa identificação fotográfica do inquérito, ou até mesmo do processo, né? Claro que desde que apresente provas de sua identificação civil. Bom, são muitos detalhes, a gente teria muito mais a discutir ainda, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutor José Laurindo, muito obrigada pela participação aqui conosco.